Hoje vamos usar essas coisinhas estranhas para fazer um gin único. Esse é o plano, de qualquer forma. Como estão, Chasers? Espero que tenham uma semana incrível. Vou contar uma história rapidinho. No nosso último aniversário de casamento, minha esposa e eu deixamos as crianças com os avós e fugimos por algumas noites. E uma das coisas que fizemos foi uma degustação de gin bem legal e extensa. E um dos gins que experimentamos realmente se destacou por ser diferente. Era um gin de tomate preto. Não provei desde então, mas tenho algumas anotações e vamos usá-las em um instante para tentar ajudar a criar essa receita. De qualquer forma, minha esposa queria tanto que eu recriasse aquele gin que ela tentou cultivar alguns tomates pretos. Eu digo, tentou cultivar. Eles realmente cresceram e são meio pretos, mas não tem muitos, e os pássaros já começaram a roubá-los. Então, esse é o momento certo para fazer esse gin. A primeira anotação de degustação que fiz para esse gin, aliás, aqui estava a garrafa original, foi que ele tinha um sabor bem forte de tomate, mas não aquele sabor doce, frutado do tomate. É mais aquele cheiro quase de vinha que vem dos tomates recém-colhidos. Eles têm esse cheiro, então a primeira coisa que vou fazer é tirar os talos dos tomates, e isso pode ser polêmico, mas vou colocar alguns desses talos na panela. As folhas das videiras de tomate podem conter acho que é solanina, algo assim, que pode ser venenoso. Eu pesquisei e o ponto de ebulição da solanina é tipo 750 graus Celsius. Eu só vou colocar um pouquinho, não estou preocupado com isso, só estou avisando. Você pode deixar, pode tirar. Não vou colocar muito. Eu só estou realmente buscando aquele sabor de tomate meio vinílico aqui. Então, foram 3 talos, 4 talos colocados. Vamos parar por aqui e eu só vou cortar todos esses tomates pretos. Ah não, perdi um pedaço. Vou recuperá-lo. Só estou cortando eles para o líquido entrar, sabe, para extrair o máximo que pudermos. Agora, isso dá 23 gramas. E eu acho que isso provavelmente... Uau, que cheiro bom! Eu gostei disso. Eu acho que isso é mais ou menos o que eu realmente gostaria para esse gin. Mas sempre que estou fazendo algo assim e estou usando um ingrediente que nunca usei dessa forma antes, eu costumo ir com o parafuso. Isso nos faz usar uma abordagem de exagerar mesmo, porque o pior que pode acontecer é... Eu faço esse gin e ele não tem gosto de tomate nenhum, não sinto nada do ingrediente e só tem gosto de um gin comum. Eu não quero isso. Eu realmente não quero isso. Eu prefiro que ele tenha um sabor de tomate super forte e aí eu preciso misturar com um gin normal para equilibrar. Vamos usar de 40 a 45 gramas no total. E sim, estou usando um tomate comum que também cultivamos em casa. Mas eu escolhi um que está bem verde de novo, porque eu acho que esse é mais o perfil de sabor que estava naquele gin. 45 gramas na panela. Ah, precisamos de álcool. Ok, eu esqueci do álcool. Eu vou usar vodka de batata, que eu fiz recentemente. Acho que vai combinar bem porque tem um sabor sutil e terroso. Ela tem um sabor floral interessante que eu acho que se aproxima de uma das notas de degustação. Vou falar disso daqui a pouco, daquele gin que é só uma vodka de ótima qualidade. Estou bem orgulhoso da vodka que fiz aqui, então vou colocá-la também. As 2 próximas notas de degustação que registrei ao provar aquele gin com minha esposa foram estas. Os sabores reais do gin, principalmente o zimbro, eram bastante sutis em comparação com outros gins. O tomate estava muito acima de todo o resto, mas não porque o tomate fosse algo avassalador, era porque o restante do gin tinha sido meio que suavizado. E isso deixou tudo bem delicado e sutil, fazendo com que o tomate se destacasse. Então, vou usar um alerta de spoiler, um dos gins base do Jesse. Eu me sinto um idiota falando de mim mesmo na terceira pessoa, mas esse é o nome. Está disponível em chastercraft.com. Se quiser pegar um pouco, vou usar um desses.
Mas a gente vai colocar um pouco mais de bebida alcoólica do que eu normalmente colocaria. Para suavizar o sabor disso, vamos realçar o tomate. Isso ainda está acima de 90%. Então o que eu vou fazer é diluir isso na panela. Deixa eu pegar a água para fazer isso. Então, com essa água, agora temos 1,25 ou 1 litro e 1/4 de vodka a 60% de teor alcoólico. É cerca de 250 mililitros a mais do que eu normalmente usaria para isso. Às vezes eu até uso menos, só para conseguir colocar tudo aqui. Se quiser fazer do zero sem trapacear, procure o vídeo e veja a receita completa com todos os ingredientes, sem problemas. Zimbro, coentro, laranja, casca. E eu sempre esqueço o nome disso. Raiz de angélica, uma mistura de gin simples. Então, a outra nota de degustação que eu mencionei antes foi que esse gin tinha um sabor interessante, frutado e meio terroso, e eu não tinha certeza nas anotações. E de memória, ainda não tenho certeza se isso era um perfil de éster de levedura ou realmente outros botânicos. Outra coisa sendo incluída pode ser qualquer uma das duas. Esse é outro motivo por que escolhi a vodka de batata. Ela tem um sabor genérico interessante, quase como uma salada de frutas. Eu imagino, isso é uma coisa dos ésteres de levedura, junto com o sabor terroso. Então isso ficou surpreendentemente próximo, tanto na terrosidade das batatas, quanto nos ésteres frutados. Mas eu quero reforçar isso e acrescentar mais uma coisa, porque também tinha um leve aspecto de fruta de caroço vermelha. E eu acho que mirtilos podem nos deixar bem próximos disso. Vai dar um pouco de frutado, quase como um sabor de ameixa ou nectarina. Mas a gente também vai pegar um pouco, espero, daquela terrosidade do mirtilo. Então eu vou usar mirtilos congelados. Então, obviamente, mais uma vez, estou meio que improvisando com essa coisa do mirtilo. Eu realmente não quero que seja um sabor dominante. Então vamos com esses 15 gramas. Eu, pessoalmente, acho difícil sentir o gosto de mirtilo nessas coisas assim. Acho que isso não será um problema para mim. Eu amasso ou corto elas. Sabe de uma coisa? Pronto, vou só cortar elas para a bebida entrar. Então, no material de marketing desse gin, eles mencionam especificamente um ingrediente secreto, o que para mim seria muito chato, se fosse qualquer um dos padrões. Sabe, se fosse casca de limão, cara, é um gin. Se fosse raiz de alcaçuz, cara, é um gin. Então, eu tenho um palpite. Eu tenho uma suspeita sorrateira de que é algo que é uma fruta, talvez como uma flor. Já usei farinha de hibisco antes, chegou perto. Eu não consigo imaginar eles usando farinha de hibisco, mas algo parecido, sei lá, pode ser dente de leão, não sei. Me diga o que você acha. Vamos ligar isso. Pronto, ligado e esquentando. Estou buscando cerca de 50 graus Celsius. Agora vou desligar, tampar e deixar macerar por um tempo. Já está quase na hora do jantar, então só voltarei a isso após comer em 3 ou 4 horas. Quando todo aquele sabor delicioso das botânicas tiver sido extraído pelo nosso solvente, o álcool, eu volto para mostrar quando estiver destilando. Ora, hora de levantar isso aqui. E assim, já estamos funcionando e quase passando pela parte estranha do início da destilação. Com as botânicas, vou considerar isso pronto. Podemos começar a coletar. Sabe de uma coisa? Eu poderia muito bem estar coletando em um pote maior aqui, né? Pronto, aí está. Certo, vamos experimentar. Beleza? Então agora estou conseguindo cerca de 80% do que eu esperava tirar desse gin. Os sabores do gin estão ajustados exatamente para onde eu queria. Estamos sentindo aquele leve toque de fruta de caroço vermelha. Imagino que isso venha dos mirtilos. Agora que penso, pode ser um pouco de tomate. Também sentimos aquele tipo de sabor de tomate umami aguado, meio que como tomates crus salgados. Não sinto aquele gosto artificial de tomate
tipo vinil. Talvez a gente não vá sentir isso e, na verdade, pensando bem. Se eu realmente quisesse isso, eu fico pensando e gostaria de saber sua opinião sobre isso. Se a infusão a vapor teria sido a melhor escolha, em vez da maceração só para os tomates, então, sabe, macerar todos os outros botânicos, mas colocar os tomates no caminho do vapor. Não sei, mas acho que realçaria o sabor, ficando mais delicado. Talvez esse sabor apareça depois. Vamos descobrir mais tarde na destilação. Acho que estamos chegando bem perto do final dessa destilação. Coletamos cerca de 600 mililitros. Normalmente, eu coleto cerca da metade do que eu coloco no alambique a 60%, se isso faz sentido. Então, 1,2 litros. Reduzir de 60% para 40% a graduação alcoólica para rodar o alambique. Normalmente, eu coleto cerca de 600 mililitros e agora estamos em 650. Então isso faz sentido, o sabor começa a cair, o teor alcoólico está começando a cair bastante. Eu diria que, na verdade, estou em torno de 50% no momento. Vou coletar só mais um pouquinho, só para ver. Vai que dá certo. Talvez a gente consiga mais um pouco daquele sabor de tomate com gosto de vinil, mas acho que não. Vou trazer uma versão diluída para a degustação. Desculpem, o tempo fechou e chove forte. Espero que ainda me ouçam. No galpão, temos o gin puro ajustado para 45% de teor alcoólico e o gin misturado com tônica. Vamos sentir o aroma antes de provar, certo? Uau! Ok, isso realmente tem um cheiro muito bom. E para ser sincero, não lembra muito um gin. Isso é porque os sabores tradicionais de gin estão mais abaixo na lista. Então, tem um pouco de tomate por cima, mas não é exatamente sabor de tomate. É mais como uma presença de tomate. Eu não sei, cara, tomate para mim quase tem gosto de umami. Não sei se mais alguém sente isso. Sente a mesma coisa com tomate. É delicioso, eu adoro, mas a não ser que seja tipo ketchup ou molho de macarrão ou numa pizza, tipo tomate fresco, é delicioso. Mas meio que não tem gosto de nada. Não sei descrever, mas entendo o que você quer dizer. E aí tem o mirtilo, aquele sabor meio terroso, doce de fruta vermelha, misturando com o doce mais esterificado da vodka. E isso fica meio equilibrado. O zimbro fica um pouco acima disso e, sinceramente, o coentro é meio que 1. Gostaria que fosse um pouco menos. Provavelmente, tiraria 1 ou 1,5 grama da receita se fizesse de novo. No geral, porém, o cheiro é incrível, tem um sabor ok. Então, o que não sentimos no aroma foi aquele frescor de videira, como se você tivesse acabado de tirar um monte de tomates do pé. O cheiro. Não sinto exatamente isso na boca, mas percebo algo muito fresco. Você colheu no jardim, não lavou e já comeu. Tipo a pele do tomate, que é bem parecida com aquele sabor de videira, mas não é exatamente igual. Eu gostei. Erin, você quer experimentar isso? Isso parece muita pressão. Posso experimentar esse aqui? Então você não está se escondendo atrás de você? Isso está realmente bom. Erin está fora montando pedidos para as pessoas. Não deixe verem seus vestidos. Está escondendo. Bom. Uau, tem um gosto tão diferente no tônico. Por quê? Acho que é tomate. É sim. Não tem muito gosto de tomate. É um pouco triste, mas tem um sabor terroso. O que eu sinto mais disso? É terroso e bom, mas eu não sinto o tomate. Bem, o que sinto mais é que, ao colocar sal no tomate, ele ganha um gosto de umami. Nada. É tão difícil. Isso significa que agora eu sou um youtuber fazendo isso. Parece muito bom. Eu vejo como um gin saboroso e terroso, não como tomate. Gostaria que tivesse mais sabor de tomate. Faz muito tempo que tivemos aquela garrafa. Lembra? Falamos bastante sobre como não tinha gosto de tomate, só de rama de tomate. Sim, tinha gosto de rama. Você está certa, não sinto isso. Com este... Eu quase sinto. Não sinto no aroma, mas o que eu percebo é tipo fresco, como se você tivesse acabado de colher, pele de tomate. Sim, você usou aqueles pretos? Talvez tenha crescido mal?
Sim, eles definitivamente não estavam ideais, mas os pássaros vão devorar eles como os outros. Mas está muito bom, está bom mesmo, sim. A última observação que fiz, depois de provar aquela parte de baixo, foi que senti um sabor levemente salgado, meio salino, tipo um salgado de iodo. Não identifiquei exatamente, mas estava saboroso. E olhando no site deles, aparentemente eles usam água do mar. Então eu não tenho água do mar. O que eu tenho, pera, deixa eu parar de espetar. Pronto. O que eu tenho é só sal marinho em flocos. Então não sei, ele não está dissolvendo. Eu volto para você em 1 ou 2 minutos. Não sei porquê, estou surpreso, mas é como salgar um tomate. Todos os sabores do tomate ficaram mais evidentes. Está mais agressivo, quase parece um whisky escocês. E acho que exagerei um pouco no sal. Mas caramba, cara, tem algo nisso. É literalmente como fazer molho de pizza, tipo uma pizza napolitana super básica. Tomates realmente bons, tipo amasse eles. Fica bom. Um toque de azeite, sal, simples e delicioso. É meio que, honestamente, o que isso fez aqui. Para destilados, a gente costuma usar açúcar como tempero. Talvez devêssemos usar sal um pouco mais. Não sei. Ou glutamato monossódico. Até a próxima, pessoal. Sigam buscando a perfeição no ofício.